Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Paz e bem, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma, e reine em mim, assim como reina no céu. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, 6 de dezembro, quarta-feira. O povo que andava nas trevas, 6 de janeiro, quarta-feira. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Louvai o Senhor Jesus, todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo de hoje: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não tem ninguém que não passe por tribulações. Não tem. Não tem ninguém que não vá passar ou que não passe por problemas. Não tem como. É da vida, faz parte da nossa vida. Né? E esses problemas nós temos que enfrentá-los. Aí a gente coloca assim, na passagem aqui, que Jesus viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário, né? E a gente coloca: eu estou remando contra a maré. Parece que eu estou indo
no sentido contrário da coisa. E Jesus chega e fala: não tenhais medo. Coragem, sou eu. O Evangelho, na sequência do de ontem, nos fala que, depois de alimentar os 5.000 homens, Jesus manda que os discípulos entrem na barca e atravessem pelo mar de Tiberíades, indo para Betsaida, e vai se despedir do povo. Ao fazer isso, ele vai, sobe ao monte, como muitas vezes ele faz, e vai orar. E ele vê da terra a situação que os discípulos estavam. E vai até eles. Os discípulos não o reconhecem naquele primeiro momento, porque o medo atrapalha, né? O medo muitas vezes nos atrapalha a enxergar, a ver Jesus. O medo muitas vezes vai potencializar os nossos problemas, vai aumentar o nosso próprio medo. E nós não vamos ver a ação de Jesus na nossa vida. Nós vamos ficar vendo fantasmas. E quantas vezes nós criamos fantasmas, ao invés de aceitar a presença de Jesus na nossa vida? Aí Jesus pede para que eles tenham coragem e sobe na barca com eles. Quando Jesus sobe na barca com eles, o vento para, o vento cessa. O vento cessou, deu calmaria. E o mais interessante que nos é colocado, que mesmo com a calmaria do vento, parou de remar contra a maré, eles ainda ficaram assustados. Porque eles ainda não tinham entendido nem a respeito dos pães, a multiplicação dos pães e dos 2 peixes. Eles não tinham entendido nem aquilo, e de repente Jesus vem sobre as águas, sobe na barca, acalma aquela tempestade, aquela ventania contra. Aí eles ficaram mais espantados. Eles vivenciavam, eles viviam com Jesus. E ainda não tinham entendido por quê. No finalzinho do Evangelho, explica o porquê. O coração deles estava endurecido. Isso não é diferente da gente. Não é nem um pouquinho diferente de nós isso, não. Porque muitas vezes nós não entendemos o que acontece, os milagres que acontecem na nossa vida, nós não entendemos e às vezes nem vemos. Por quê? Porque nosso coração está endurecido. Por quê? Porque nós queremos fugir do problema sem resolver o problema. Nós queremos sair do problema sozinhos. Porque nós nos achamos autossuficientes para isso. Aí nós vamos remando contra a maré, batendo cabeça. E Jesus andando ao nosso lado, tentando entrar na nossa barca. Nos dizendo, não tenhais medo. Não tenhais medo. Mas nós e os nossos fantasmas não vemos Jesus. Nós temos que aceitar que Ele suba na nossa barca. E para Ele subir na nossa barca, nós temos que amolecer esse coração. É abrir o coração para Jesus. É aceitar essa preocupação e esse amor de Jesus por nós. Porque esse amor de Jesus é tudo
para nós, é tudo que nós precisamos. Então nós temos que aceitar esse amor. Então, para isso, nós temos que aceitar Ele nas nossas vidas, nós temos que abrandar nosso coração. Porque com Jesus do nosso lado, gente, pode ter obstáculo, pode ter provocação. O vento pode sacudir à vontade. Mas se a gente estiver fortalecidos na fé, nós vamos conseguir seguir em frente. Não vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vão ter provações? Vão ter provações. Vão ter tentações? Vão ter tentações. Mas nós peçamos, não nos deixeis cair em tentação, porque elas virão. E Ele estando na nossa barca, superar essas provações, essas tentações é muito mais fácil. Ele está conosco. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre do nosso lado. Não é um fantasma. É aquele que nos salvou. É o ressuscitado que anda entre nós. Gente, entrar na barca significa assumir e estar numa mesma situação. É assumir a situação. Agora, entrar na barca de Jesus e ir para outra margem é assumir a nossa missão. É assumir a nossa missão. Porque como Jesus tinha feito aquela partilha, o milagre dos pães, então entrar na barca de Jesus é ir para outra margem. É procurar vivenciar aquilo que Jesus ensinou. É aprender a lição daquela partilha dos pães. Então, é vivenciar, aprender e pôr em prática. Isso é entrar na barca de Jesus. Só que se a gente não tiver fé, esquece. Se a gente não confiar nele, esquece. Se a gente não acreditar que ele está conosco, esquece. Porque no menor problema, a gente desiste. A gente abandona o barco. A gente pula fora. E aí, nosso barco afunda. Então, entrar na barca com Jesus é vivenciar, é aprender, é pôr em prática o que Jesus ensina. Entrar na barca com Jesus é aceitar Jesus como Senhor e Mestre da nossa vida. Nós estamos vindo de um período muito complicado, muito conturbado, né? Essa fração de meses aí, que 12 meses, um ano e tal, aí passaram-se os 12 meses, mudou o ano, aí gera aquela expectativa, uma esperança de que os outros próximos 12 meses sejam melhores, mas nossos 12 meses passados não foram fáceis para ninguém. Foram 12 meses de tribulação. 12 meses onde nós vimos nossas igrejas fechadas. 12 meses onde nossa fé foi testada. Onde nós tivemos tribulações. 12 meses onde nós talvez tenhamos criado um mundo e nos isolado de tudo. Até de Cristo, até de Jesus. Aí nós estamos remando contra a maré e o vento está batendo contra. E Jesus está do nosso lado, sempre nos dizendo, não tenhas medo, sou eu. Deixemos Jesus entrar na nossa barca. Deixemos Jesus entrar na nossa barca. Vamos na barca de Jesus. E com isso, façamos o que Ele nos pede e nos ensina. Mas para isso é com fé. Vamos sair do nosso comodismo. Vamos buscar com mais vontade, sem criar fantasmas, sem criar medos.
E que nunca a gente duvide da presença de Jesus na nossa vida. E que nunca nas minhas ações eu haja sem a presença de Jesus. Que eu não haja de acordo com a minha vontade, com a vontade do mundo, mas sim com a vontade de Jesus. Que eu faça tudo, porque nós façamos tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai na barca de Jesus? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos guarde e nos proteja, que Ele volte para nós a sua face, que Ele nos cubra com seu amor, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe hoje, meu irmão e minha irmã. Que Deus esteja sempre com você, na barca da sua vida.